Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, funcionários da imprensa, munícipes que nos acompanham, o nosso boa tarde. Eu gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando aí, mais uma vez, o João Oliveira, atleta da nossa cidade, participando aí do 20º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, foi campeão na categoria Sanda até 75 quilos, depois de 3 dias de competições, 4 lutas. Parabéns aí. Também, hoje tivemos aqui nessa casa um grande debate sobre a instalação de uma comissão especial de inquérito que vai discutir principalmente a fala do presidente ou ex-presidente do DAI, Giasone Cândia, já que nesse momento nos parece que solicitou o pedido de exoneração. Uma fala, como outros já disseram aqui, que no mínimo foi infeliz, na medida em que o presidente apontou alguns agentes políticos como intervencionistas nos pagamentos ou nas grandes dívidas em relação ao Departamento de Água e Esgoto. É evidente que tem que ser apurado. É evidente que tem que ser investigado uma questão como essa. E vou mais a fundo. Não apenas essa questão, mas todas as questões em relação aos grandes devedores da nossa cidade, se existirem, e que não estão pagando as suas dívidas, seus impostos, deve ser investigado. A questão tem que ser investigada a fundo. E esse vereador jamais se furtaria a essa questão. Entretanto, eu entendo que o tempo de alguns não é o tempo de outros. Durante a minha vida toda, eu tive os meus parâmetros de tempo sem mensurá-los sobre a pressão externa. A pressão de outros querendo, de certa forma, talvez, por estar às vésperas de uma eleição, fazer com que um processo de instalação de uma comissão especial de inquérito aconteça de forma rápida. Eu não entendo qual que é a diferença de 2 dias pode fazer em relação à instalação de uma comissão especial de inquérito. Nós tivemos 4 anos para se averiguar esses fatos que não são novos. Há muito tempo se fala aqui em Bauru sobre grandes devedores. E não só no DAI. Há muito tempo essa questão é levantada. Entretanto, agora, às vésperas das eleições, o assunto veio à tona, como eu disse, possivelmente em função da fala infeliz do seu presidente. Talvez tenha sido, talvez não, certamente, foi o start para que se tomasse essa decisão de instalação desta comissão especial de inquérito, e que eu aprovo, que eu acredito que tem que ser averiguado, sim, sem dúvida. Agora, eu respeito a posição de um presidente de uma comissão. E se em outras situações, o presidente de uma comissão de fiscalização, no caso, o senhor Roberval Sakai, nobre vereador, pedir um prazo, por que não acatar esse prazo? Qual que é a diferença dele fazer essa relatoria em 1 ou 2 dias? Eu acho que, no mínimo, em respeito à presidência dessa comissão, nós devemos conceder esse prazo. Até porque o assunto é importante, é relevante. Nós vamos levantar uma questão investigativa nessa casa que vai tratar de um assunto muito sério. Como eu disse já, inclusive, que não deve ser tratado apenas em relação ao DAI, deve ser tratado em relação a todas as formas de impostos devidos, a todos os grandes devedores. Então, senhor presidente, esse vereador manifesta, desde já,
o seu apoio irrestrito à investigação. Não só nesse caso, mas em todos os casos onde se verifique a possibilidade de investigar casos como esse aí. Eu também gostaria de comentar rapidamente a situação do Noroeste. O Esporte Clube Noroeste, por uma falta de acordo com o município, corre o risco de ter as suas dependências fechadas. Hoje, a panela de pressão que abriga a Gocil, Bauru Basquete, o Consilig Vôlei, as estruturas da CEMEL, Talentos 10 e o projeto Noroeste, que atende diversas crianças através do fomento de práticas esportivas sociais, correm o risco de ter as suas dependências fechadas, porque o Noroeste está numa situação difícil financeira aí. E o repasse do aluguel de R$20 mil não está sendo feito pelo encerramento do contrato de locação. Esse contrato de locação depende de uma avaliação da CEPLAN em relação às dependências, e o Noroeste está sem receber desde o mês de junho os seus vencimentos e correndo um risco muito sério de ter que fechar as suas dependências. O prefeito demonstra o interesse de adquirir, de assumir o complexo, mas fica difícil porque existe um impasse muito grande em relação a isto, porque o Noroeste quer que se assuma as dívidas trabalhistas e a prefeitura não vê como assumir essas dívidas trabalhistas. Hoje, as despesas do Esporte Clube Noroeste estão orçadas em 65 mil e mais 90 mil de dívidas trabalhistas, e arrecada apenas cerca de 70. Então, é uma preocupação muito grande para o município, porque a gente pode ver aí, rapidamente, exatamente o prazo dado pelo presidente do Esporte Clube Noroeste, o Estevam Pegoraro, para fechamento das portas, é agora nesse final de semana, dia 16, se não houver um acordo com o município. Mais uma vez, a gente vê, com as dificuldades do nosso Esporte Clube Noroeste, levando a uma situação difícil, e principalmente a gente assistindo aí mais uma vez um impasse, dificultar a vida do Noroeste, do nosso Norusca aí. É uma situação que a gente está bastante atento. Nós vamos procurar o prefeito até o final da semana, ver até onde a prefeitura pode ajudar, pode intervir, até onde, através da Comissão de Esportes, a gente pode tentar, de alguma forma, ajudar, e para que não aconteça exatamente a extinção ou o fechamento do Esporte Clube Noroeste, que vai prejudicar as atividades, como eu disse aqui, do Bauru Basquete, do Vôlei Consilig, da CEMEL, dos Talentos 10 e do Projeto Noroeste, que, como disse, abriga projetos sociais. Esperamos aí tentar sensibilizar o prefeito para a manutenção, pelo menos no mínimo de estrutura, dessas dependências, através da sua alocação, para que a gente possa manter as dependências do estádio do Esporte Clube Noroeste, nesse primeiro momento, funcionando, para que não cesse o funcionamento dessa estrutura. Mas é necessário também que se discuta mais profundamente essa questão do Esporte Clube Noroeste, porque não pode continuar. Esse problema tem sido empurrado com a barriga ao longo dos anos e não se resolve de uma maneira clara, de uma maneira franca e de uma maneira principalmente eficaz essa questão do Esporte Clube Noroeste. O ideal, no nosso entendimento, é que se passasse essa estrutura toda para a prefeitura e que a prefeitura assumisse o complexo. Isso ficasse definitivamente para a prefeitura, para a Secretaria de Esportes, o Esporte Clube Noroeste, e aí sim nós teríamos condições de tocar essas dependências
de uma forma mais eficiente. Vamos torcer para que tudo corra bem e para que o prefeito sensibilize e atenda às demandas do clube. Muito obrigado, senhor presidente.